Opa, estamos ao ar! Mais uma vez aqui falando com nossos amigos Júlio Miranda e Samuel Benini do canal Magneticamente, sobre esse vídeo tão polêmico e tão interessante que eles produziram há pouco tempo atrás, falando sobre os mistérios, né, do firmamento, né? É um assunto tão polêmico assim e que gera assim várias dúvidas para muitas pessoas, né? Tanto assim no aspecto científico quanto no aspecto assim cultural, né? Que as antigas culturas tinham, né? Em entendimentos em relação a tantas coisas, né? Que inclusive foram ocultadas da gente, né? Mas é isso aí. Estamos aqui hoje com o Samuel Benini e o Júlio Miranda. Se apresentam aí para a galera, pessoal. É isso aí, galera. Um prazer aí estar com vocês. E vamos estar aqui respondendo um pouquinho de comentários daquilo que o pessoal absorveu do vídeo. Talvez algumas coisas ficaram o pessoal ficou na dúvida, né? Nós também não colocamos tantas coisas no próprio documentário para ele não ficar muito grande, ficar cansativo. A gente vai colocar mais coisas numa sequência. E aquilo que a gente puder estar explanando aí, explicando para o pessoal aí, eu creio que vai ajudar bastante o pessoal a ter um entendimento melhor sobre algumas coisas do vídeo que ficou em dúvida. Realmente, o pessoal tem algumas dúvidas, né, em relação a isso. Até quem já estuda bastante o assunto acaba tendo assim, umas certas dúvidas. Quando a gente parte para esse lado da cosmologia, né, o que existe acima de nós, né, principalmente assim, sobre aspectos físicos, né, composição, né, então a gente realmente acaba gerando muita dúvida mesmo. Mas é isso aí, fala aí também, Júlio Miranda. Manda uma palavra para a galera. Ô Cid, eu quero agradecer a todo mundo, o apoio. A gente não imaginava, nessa época, agora no início de dezembro, estar já com 4.300 inscritos e superou as nossas expectativas. A interação, o entendimento, não é um material tão simples para entendimento, né? Que a gente já partiu de uma premissa, de um nível de médio para avançado na Terra plana, né? Eu percebi que tiveram algumas poucas pessoas que estão tendo contato agora com a ciência terra plana e que tiveram um pouco de dificuldade para aprendizado e compreensão do documentário, coisa que é extremamente natural, mas a gente está muito satisfeito com os resultados até agora. Exato. Perfeito. E você já vem estudando esse assunto já há quantos anos, mais ou menos? Olha, Cid, já tem mais ou menos 1 ano e 2 meses. Eu e o Samuel estávamos na Academia Terra Plana, né? Quando esse assunto, Samuel, ele trouxe a possibilidade do firmamento ser silício, pelo menos a parte interna dele. Na época, a gente estava procurando alguns elementos chamados metamateriais. Ah, certo. Isso, como grafeno ou até mesmo diamante. E a gente foi desenvolvendo, a gente tinha muito pouca coisa, né, para chegar à conclusão que o documentário colocou na qualidade, riqueza e abundância de materiais e informação. Então a gente começou a desenvolver e a gente pesquisa muito em sites em alemão, em russo, dos Estados Unidos, da Espanha, a gente viu que não tinha material nenhum indicando essa situação, né, que o silício ele poderia ser a chave da compreensão do firmamento. E começamos, então, um trabalho muito árduo, a gente foi juntando as peças, né, aglutinando como é que é o funcionamento de um relógio, que tem como quartzo, né, cristais de quartzo. A gente foi adentrando na questão da mineralogia, da geologia, do dilúvio, né? E aí a gente foi juntando as peças, como que era a questão do mundo antigo, né? E como que os povos antigos, as antigas civilizações, conseguiram ter esse entendimento de um firmamento naquele formato. Todas elas vão ter similaridades, que existe um firmamento e que ele tem um formato abobadado. E interessante que eles não precisaram ir até a borda da Terra, né, até a Antártida, para saber que existe um firmamento. Então a gente ficou tentando entender como que eles tiveram, então, essa compreensão. Sendo que a gente tem aí chineses, babilônicos, incas, os egípcios, né, os escandinavos, e eles falavam, estavam muito longe da Antártida, e eles falavam no firmamento.
e a gente foi entender que eles presenciaram fatos e narraram nos seus contos, nas suas mitologias, que foram testemunhos reais de coisas que caíram do céu, né? E são pedaços dessa abóboda, pedaços do firmamento. Uma coisa assim que eu, se vocês me permitem também tirar uma dúvida, né? Uma coisa também que eu sempre questionei, né? Em relação a essa questão também desses esses pedaços, assim, como se fossem meteoritos, né? Essas rochas, assim, essas composições, como a gente viu também lá no deserto. Eu esqueci o nome do deserto agora. É, poxa, vocês lembrarem depois me ajuda. Que muita gente também especulou, né, que seriam assim pedaços do firmamento, né, em relação também, inclusive, àquela grande guerra assim entre anjos que teve no passado. Mas enfim, né, uma coisa que sempre me deixou em dúvida foi assim, como é que esses pedaços eles poderiam assim ultrapassar os campos magnéticos, né, do domo assim até cair em solo, né? Como é que eles poderiam lá como é que fala? Do ponto mais alto, né, do firmamento, né, do firmamento sólido no caso, e ultrapassar todos esses campos magnéticos de repulsão, de atração e conseguir cair em solo. Isso que me deixa assim um pouco em dúvida. O que vocês acham? É porque aquilo que as pessoas entendem por estrelas, planetas, a gente tem estudado isso, continua estudando isso, a gente entende que há vários tipos. Entre esses corpos celestes, há aqueles que sim, eles têm uma composição material e que naquilo que os povos chamavam de Guerra dos Deuses, em que várias mitologias contam, as mitologias são o quê? Fatos reais que eles contam da maneira da ótica deles, de acordo muitas das vezes a crença deles, que às vezes eles colocam certos nomes dessas entidades, desses deuses. Muitas das vezes eles denominam que os motivos foram por tal coisa, X questão, etc e tal. Mas sem entrar exatamente nesse âmbito, o que se sabe é que ocorreu algo e que eles povos presenciaram isso. Então, quando ocorreu essa guerra nuclear, literalmente, porque a energia nuclear ela está vinculada a algo que a gente entende por tecnologia angelical. E quando o homem ele foi desenvolvendo isso nos tempos agora, nessa idade contemporânea, na verdade é apenas uma releitura de algo que sempre existiu, que esses povos sempre tiveram, tiveram essa tecnologia. Então a gente entende que houve destroços, houve guerras nisso, e que a abóbada foi atingida, e esses corpos celestes também, muitos deles explodiram, se quebraram. E eles, por serem de um tal material, muitos deles rochosos ou ferrosos, eles ficam retidos no próprio campo magnético da Terra, que se estende acima, o campo eletromagnético da Terra, que a gente entende que ele se estende muito acima, e ele está ainda abaixo da abóbada, e a abóbada é eletrificada, né? E dentro disso a gente entende que eles ficaram retidos nisso. Mas quando houve esse abalo, toda essa hecatombe, parte desses corpos caíram. E alguns a gente considera que eles ficam nesses cinturões de meteoros, que as pessoas entendem assim, fazem esse tipo de releitura na astronomia atual, né? Só que eles colocam que estão a distâncias absurdas, etc e tal. Então a gente entende que muitas das vezes eles acabam saindo desse campo e caindo aqui. Há alguns eventos de meteoros tal que o pessoal do Terra Plana tem estudado e percebem que eles possuem uma certa falsidade, né? Mas é inegável, sim, que esses tipos de corpos também existem, sim, e isso ocorre. A gente cria que não ocorria assim de uma maneira tão comum, mas sim, pessoas em fazendas, em diversos lugares acabam sim pegando esse tipo de material, os cientistas, etc e tal, e eles acabam levando para estudar, e aí eles ficam com aquela crença de que nesse espaço vazio existem essas formações, tem a teoria científica que chega a crer que meteoros trouxeram água para a Terra, mas imagina uma Terra girando durante bilhões de anos e só meteoro cheio de gases até formar todo esse oceano, toda essa água que a gente tem aqui, né? É um pouco, para mim, é um pouco difícil, né, crer nisso, né? E, inclusive, fica difícil você responder por que a crosta terrestre ela é formada totalmente, por exemplo, de sílica, que seria o segundo elemento mais presente na Terra. Então a Terra foi girando e foram pegando esse tipo de meteoro com esse tipo de elemento, foi caindo. Aí é difícil você começar a compreender quando você faz essa leitura pela visão astronômica atual.
Agora, se você entender que existe uma abóbada de tal material e que parte dela se rompeu, muitas partes ao longo de toda a Terra, entendeu? E que nos locais onde houve mais esse tipo de hecatombe, né, se formou essas partes muito desoladas que a gente tem, que são os desertos atuais, né, que tem a ver com o vidro, a formação de sílica, que ele é formado em sílica, aí você começa a ter o sentido alinhado a conjunções estrelas, a certas estrelas que os povos, inclusive, associavam com esses povos, com esses deuses antigos, do qual eles entendiam que houve uma batalha nesses lugares, que é, por coincidência, os locais onde ficam essa mancha, aquilo que a astronomia chama de nebulosa, fala que é pó de estrelas. Talvez, inclusive, próximo a esses locais exista, sim, uma concentração grande de destroços e pedaços desses meteoros, ou próprios planetas ou estrelas antigas, que ficaram retidas nesse campo. Mas a gente entende que aquilo é uma grande mancha. Por isso aqueles povos antigos chamavam de grande fenda. E essas manchas ficaram por quê? Porque nesses locais é onde houve o maior incidente dessas batalhas. Por isso... exatamente. E alguma dessas imagens também que eles apresentam pra gente, né, com cores, né, toda aquele aspecto assim gráfico, né, muitas pessoas não entendem, né, que o pessoal acha assim que pega um telescópio e você consegue ver essas supostas galáxias, né, galáxias que estariam supostamente a milhões, trilhões de quilômetros de distância, né, essas medidas intensas que eles colocam, né, mas na verdade são todas assim retiradas assim, por um processo de fotometria, né, que é uma medição do fluxo e intensidade da radiação eletromagnética. E às vezes eles demoram semanas, né, para tirar uma foto e pegar aquela composição ali para poder montar aquela imagem e depois eles jogam cores ainda, né? É assim que a gente entende. Então, existem meteoros, existem cometas, né? A gente ainda não chegou a colocar no vídeo, mas existem aqueles que eles traçam todo um caminho, porque eles estão atrelados nesse campo magnético, assim como as próprias estrelas, né? Então, é isso que são as nebulosas, e a gente entende por essa grande fenda. Nós entendemos que o grande símbolo de tudo isso, que Deus ele colocou como uma aliança, que ele não iria ferir a terra, ele não iria fazer isso com a terra mais uma vez, inundar com essas águas do qual o nosso mundo está imerso, as águas primordiais, o oceano primeiro. A gente entende que o arco-íris é esse símbolo, mas uma coisa que as pessoas pouco param para pensar é onde está esse símbolo dessa aliança de Deus pela noite. De dia a gente consegue ver aquilo que a gente chama de arco-íris, e à noite, pela noite? A noite é o que os povos em um local onde quando você vai para uma fazenda, um local onde você não tem tanta incidência de luz da cidade, você consegue ver o céu de uma melhor maneira, aí você consegue até enxergar isso. Ou seja, aquilo é a cicatriz da abóbada, onde também é a aliança de Deus, do qual Deus ele fechou. Se você pegar vidros ou tipo de materiais vítreos, derretê-los, quebrá-los, e depois você cicatrizá-los ali, juntá-los de novo, você vai ver que eles vão ter uma mancha, geralmente uma mancha leitosa, né? Por isso que é Via Láctea, entendeu? O rio dos deuses, né? Os povos antigos eles têm uma sabedoria muito interessante, uma linguagem muito interessante da maneira deles, mas eles nos dão toda a decodificação do que ocorreu na nossa história. Só que é ignorado hoje pela ciência moderna, né? Ou pseudociência, muitas das vezes. Até dando sequência no que o Samuel estava dizendo, os maias, eles falavam que essa fenda, essa rachadura no domo, eles chamavam de vagina do universo. Porque existia uma ligação que eles sabiam com geração de vida, vinda desse local. Né? O silício ele é importantíssimo na nossa crosta terrestre, ele está vinculado também à questão de agricultura, já tem estudos já científicos baseados na fertilização de solo com silício, né? E seus derivados também. Sobre o vídeo, Cid, a gente quis colocar até algo gostoso, que a gente sabia que o vídeo ia ficar muito longo, por mais que a gente resumisse, né, ele ia ficar muito longo, então a gente não queria passar uma linguagem
acadêmica, com muitos gráficos, com muitos dados, que é uma linguagem chata, tá? É interessante, a gente até colocou recentemente as fontes acadêmicas, tá? Que a gente fez as pesquisas, extraiu as informações. Então, quem for lá na descrição do vídeo já vai encontrar, ok? Mas a gente quis colocar algo gostoso e prazeroso para as pessoas, né? Então, respondendo a sua pergunta, Cid, se você for analisar pela ciência mainstream, a ciência convencional, eles vão falar que o último meteoro, asteroide que caiu sobre a Terra, foi, sabe quando? 1908. Ou seja, tem mais de 100 anos que algum corpo de tamanho relevante, eles falam que corpos do tamanho de bolinhas de ping-pong, entram todos os dias, tá? Na atmosfera da terrestre. Mas algo realmente que vai causar algum impacto, etc., tanto visível quanto em outras situações, eles falam que tem mais de 100 anos, né? 110 anos que caiu o último. A ciência tradicional, ela fala, se você for fazer uma pesquisa rápida no Google, eles vão sempre colocar, olha, o campo magnético da Terra está se invertendo. É chamada de reinversão polar. Então, isso é um evento que vai se acontecer, eles estão nos preparando para algo que vai acontecer. O sul magnético vai virar norte e o norte magnético vai virar sul. O campo magnético da Terra, ele está se enfraquecendo. Fenômenos, então, que eram muito raros, eles vão passar a ser mais frequentes. Com o campo magnético mais fraco, esses pedaços, esses destroços da cúpula e de guerras, batalhas celestiais, eles vão ter uma frequência maior de queda na Terra, né? O livro de Apocalipse relata chuvas de pedras de Saraiva, né, pesando alguns ciclos, né, alguns talentos. A Bíblia dá uma medida específica. Então, se você for analisar, esse é um dos motivos. Os poderes do céu serão abalados. A ciência convencional, ela fala da alteração, da polarização magnética, né? Que é a troca desse campo magnético. Ela sempre fala em inversão polar. Então, o sul magnético vai ser norte e o norte magnético vai ser sul. Isso vai trazer grandes consequências para o nosso reino. Porque no momento do dilúvio, o campo magnético ele sofreu uma intensa perturbação. Então, nesse momento é que foi aprisionado, capturado esses fragmentos da cúpula. Que eles não caíram todos, era para cair muito mais coisa. Mas ele ainda conseguiu funcionar como uma tela, uma grade de proteção. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, seria como se fosse um distúrbio eletromagnético, né, causado por esses eventos, que acaba ocasionando assim a queda desses objetos que estariam assim, em uma espécie de confinamento magnético acima desses campos, né? Exato. E olha para você ver, há locais que têm uma incidência maior disso aí. E está dentro daquela linha que, coincidentemente, ela compreende os maiores desertos da Terra. É a linha que compreende a maior faixa desértica da Terra, né? Pega desde o oeste dos Estados Unidos, Canadá, e vai adentrando, passa pelo Saara, passa pela Ásia Central, Oriente Médio, oeste da China. Então, essa parte desértica da Terra, né? E tem uma coisa que eu e o Samuel nós vamos colocar no futuro, na parte 2 do firmamento, né? Ou até no momento ainda posterior, que a gente vai estudar essa questão, para ver qual é o momento de se divulgar essa informação e colocar todos os detalhes, que é a questão da linha dos monumentos antigos. Que é aquela linha que é a linha de todos os monumentos, pegando desde Páscoa, passando pelas linhas de Nazca, pirâmides do Egito, Petra na Jordânia, e indo até novamente a Ilha de Páscoa. As linhas de lei, né? Inclusive eles fazem até aquela referência à bandeira da Terra, né? Que eles proclamaram aí, né? Bandeira da Terra, praticamente seguindo essas linhas de lei também, né? Que se encaixam perfeitamente no modelo da Terra plana, né? Que a gente utiliza aí, né? O mapa azimutal. Sim. Exato, Cid.
Então quer dizer então que, deixa eu mostrar aqui. Então quer dizer que esse meteoro aqui seria inviável, né? Um meteoro desse jeito aqui, como a pseudociência explica pra gente, um meteoro desse nunca iria colidir com a Terra, né? Uma coisa desse jeito aqui, uma foto tão real dessa como a NASA mostra pra gente, né? Vocês já chegaram a Não, ver esse? aqueles meteoros da NASA, tem uns meteoros lá que são uma viagem, né? Tem um formato de caveira e etc e tal, né? É, Aquilo é só uma espécie de forma para intimidar o povo e o povo sempre achar que a NASA está nos salvando, inclusive. é um terror Que eles chegam, psicológico, né? que eles estão sempre, inclusive, ligados, que algo pode ocorrer e que eles estão observando esse céu, esse universo infinito, né? Mas aquilo não procede dessa maneira, entendeu? Tem que, igual o Júlio falou, em que os poderes dos céus e da terra serão abalados, e isso vai abalar, inclusive, Sol, que não dará sua luz, Lua, que não dará sua luz, né? E esse céu e as estrelas cairão. Quando fala estrelas cairão, está tudo relacionado a esses objetos e os restolhos desses objetos que estão acima. E aí vão ter essas pedras. Fica muito claro, fica muito simples de entender. Agora, Exatamente. quando você pega pela maneira que eles explicam aí, você pode ver que todo cara que estuda a Bíblia, mas vai tentar interpretar isso daí, eles ficam, é meteoro, tá, mas e esses meteoros? De onde vem? Como é isso? Entendeu? Por que que também caíram antes? O que é isso? É interessante que na Antártida, atualmente eles dizem que é onde é mais fácil você achar pedaços desses tipos de partes que seriam da abóbora, né? E por quê? Porque provavelmente a abóbora celeste está muito mais próxima dessa região do que de outras partes. Então acaba tendo uma incidência do que maior de pedaços da abóbora do firmamento que chegam a cair na Antártida. E por também ser coberta de neve, é mais fácil eles conseguirem enxergar esses pedaços, muitas das vezes, que se desprendem, entendeu? E Exatamente, eu vejo que vocês baseiam muito o estudo de vocês também, né? Eu também sigo muito essa linha de raciocínio em relação ao universo elétrico, que é praticamente a definição do nosso universo mesmo, assim, de fato, né? É tudo uma questão assim eletromagnética. Eu até costumo falar, até costumo falar algumas vezes, né? Que é como se a maquete do nosso universo fosse como uma bobina de Tesla, né? Só que, claro, né, numa escala maior e um pouco diferente, né? Seria mais ou menos como esse funcionamento. E uma coisa assim, que eu acho interessante, né? E acho muito curioso, eu tenho muitas dúvidas também, em relação àquelas que a gente chama assim, de janelas, né? Que seriam janelas desses campos. Já foi argumentado algumas vezes também entre alguns pesquisadores, também não só terraplanistas, né? Que existiriam essas janelas que teriam como transpassar, né, por elas, tanto para ir a altitudes mais altas, como também, talvez, assim, de alguma maneira, né, caírem, né, esses corpos também aqui em terra, né? Como é que vocês veem, assim, esse aspecto essas janelas que poderiam existir, assim, ocorrer, seriam fenômenos, assim, com algum em relação a algum distúrbio eletromagnético, assim, dos campos da Terra? Como é que poderiam ocorrer essas janelas, assim, na visão de vocês? Olha, toda vez que é um alinhamento de planetas, há uma chuva de meteoritos, porque há uma perturbação eletromagnética, fazendo a abertura, o Siddhartha, dessa janela, né? Que você cria uma oscilação, uma perturbação magnética, então esses fragmentos você pode observar, né, como chuva de meteoritos. Essa pergunta que você fez, Cid, teve até um inscrito do nosso canal chamado LZULA. Ele fez um questionamento muito interessante. Ele colocou assim: e se, somente se, o formato do domo não fosse exatamente uma abóboda? Seria possível que fosse piramidal? Eu soube que um cristal de 3 ângulos produz a difração da luz nas cores através desse cristal. Ainda soube que se pode criar hologramas a partir desse formato piramidal. Não seria o caso do que chamam de projeto Bublin?
estar sendo estudado a partir de projeções dentro de uma abóbada piramidal? Olha que interessante. Então ele está questionando, a maioria dos povos antigos sempre representou a cúpula da Terra nesse formato arredondado, né, como uma meia esfera. Só que a pergunta dele é interessante, que há uma ligação entre formato piramidal e cúpula, esse formato de meia esfera, esse formato côncavo. Quando você faz uma ligação entre eles, tá, é como se fosse dois opostos, duas energias, masculino e feminino, ou positivo e negativo. Eu vou dar um exemplo disso aí na parte espiritual e na parte científica. Na parte espiritual, a gente pode observar esse fenômeno tanto no Vaticano quanto em Washington, D.C., nos Estados Unidos, onde você tem o obelisco e você tem o Capitólio. O Capitólio é o formato de domo, de meia cúpula, e o obelisco, formato piramidal. Masculino, obelisco. Feminino, cúpula, ventre. Né? Vaticano, a mesma coisa. Praça de São Pedro. Você tem ali um obelisco dentro de uma cúpula, representando também um ventre feminino. Então, a ligação de energias. Tá? E, cientificamente, se você for pegar a maquete, tá, ou o projeto, ou a representação gráfica da torre de Tesla, a qual ele queria fazer a transmissão de energia Wi-Fi, ou seja, a torre de Wardenclyffe, essa torre é justamente a união dessas duas formas geométricas. Você tem um formato piramidal, que seria como se fosse a haste dessa torre, né, a base dela, e você tem esse formato de cúpula, como se fosse um chapéu de um cogumelo, a cabeça de um cogumelo, e os dois interligados, porque essas formas elas servem para captar e também transmitir energia, tanto energia espiritual quanto energia elétrica. Era o que Tesla queria fazer. Então, o que a gente pode observar hoje na realidade da Terra plana? Agora, voltando para a nossa cosmologia. O formato da abóbada é uma cúpula, ela é uma meia esfera, ela é côncava. Só que tem essa ligação de pirâmide e cúpula no nosso reino Terra, na Terra plana? Sim, existe. Como, Júlio? Me mostra. Centro-norte da Terra plana, Monte Meru. Ele é um formato de monte, um formato de montanha, um formato piramidal. E estendendo por cima, né, por toda a cobertura do nosso reino, a cúpula, a meia esfera. Então, ou seja, há uma ligação energética também de pirâmide, Monte Meru, com a cúpula em cima. A torre de Wardenclyffe que Tesla queria fazer é algo micro do reino Terra plana, que é algo macro. Mas quer ir lendo as perguntas, Julião? Sim, tem outra pergunta aqui. Pergunta de alguém que ainda crê ainda no modelo Terra Globo. O cara fez o seguinte comentário, não vou nem citar o nome dele não, que globalista não vai ter cartaz aqui com a gente. O cara comentou assim, olha, os caras, além de tentar usar coisas descobertas pela ciência para explicar as loucuras deles, ainda usam religiões pagãs para sustentar suas histórias. Tipo, nada na religião egípcia faz sentido, mas se dizem que o céu é uma abóbada, isso faz sentido. Bem, o que a gente pode colocar dessa situação? Primeiro, que dá a entender que ou ele é um ateu ou ele é um cristão, mas que crê no globo, coisa que é totalmente incompatível. A segunda coisa é que nós não somos negacionistas, né? Nós não descartamos tudo que a ciência coloca. Tem algo que a ciência coloca, saber usar um filtro muito bom, que contém uma certa verdade. Né? É difícil saber filtrar, mas você consegue filtrar e ver embasado, que não necessita apenas de fé. E grande parte da ciência parte de premissas erradas, não tem base, não tem prova, eles fazem afirmações como fosse algo real, factual, mas na verdade te exige muita fé. Então, a ciência mainstream, ela não possui respostas para tudo, né? Sem falar nas fraudes de resultados, conclusões incorretas, etc. Agora, sobre a religião egípcia, né?
Eu quero afirmar para o coleguinha aí que fez esse comentário que não foram só os egípcios que falaram que a Terra ela tem um domo, um firmamento, uma cúpula, não. Né? Ela é revestida por essa abóbada. Todos os povos antigos, e todos, sempre afirmaram isso. Sobre a religião egípcia, eles tiveram ali um contato, né, com aquilo que eles chamaram de deuses, né, ou senhores da terra, os poderosos, aqueles que vieram das estrelas, e a gente vai estar decodificando essa questão mais adiante. Samuel quer responder o colega aí? Se for o caso dele ser uma pessoa cristã, que acredita no globo, ele tem que, eu recomendaria ele ler muito bem aquele Gênesis e tentar encaixar aquilo que a ciência mainstream ela pregou de como foi a construção do universo. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar a Bíblia dele e jogar fora. Ou então começar a compreender que a ciência ela está errada. Simplesmente assim. É a mesma coisa. É uma trindade. O Big Bang, o heliocentrismo e a evolução são a trindade dessa pseudociência. E muitas das vezes as pessoas até conseguem captar que nós não viemos de macacos e que estamos evoluindo aí, etc e tal. Mas quanto ao resto, o pessoal não consegue captar a mensagem bíblica, assim como vários outros povos antigos que possuíam essa sabedoria e inclusive conseguiam fazer coisas ou entendiam coisas tecnológicas que hoje nem nós compreendemos, como replicar, por exemplo, uma pirâmide hoje, os caras não conseguem. E aí se atribui a eles uma mente arcaica, que eles não tinham conhecimento, e pelo contrário, eles tinham muito mais conhecimento. Então, se o cara ele é cristão e ele crê que a gente está misturando com mitologia, então a própria Bíblia entraria nesse aspecto. Então, todo esse conhecimento antigo a gente deveria jogar fora, então, se ele crê assim, né? Mas como a gente sabe que essa é a verdadeira sabedoria, então o que eu digo? Para ele jogar fora o que? Essa pseudociência e começar a pesquisar e estudar de verdade, né? E parar de ser um papagaio repetidor desse sistema. É isso que eu tenho para dizer para ele. Se ele for um ateu, eu recomendo que ele comece a atentar para as coisas da vida, que elas não são um acaso, né? E que Deus ele é muito real e que ele está vivo, a parte divina também nele. A pessoa pode começar a se olhar e se observar e falar assim, peraí, eu não estou aqui por acaso, existe um sentido moral, espiritual, alguma coisa que me diz que existe um bem e um mal e que tem um sentido essa vida. E que as coisas não surgiram apenas uma explosão ali, né? E que o nada trouxe o tudo. Isso não faz nenhum sentido, entendeu? Eu lembro uma vez de um cientista, mas eu não me lembro o nome dele. Ele falou que se o Big Bang fosse verdadeiro, é a mesma coisa que você desmontasse um Boeing e colocasse todas as peças dele dentro de um galpão e você de repente pegasse um ventilador gigante e com o vento desse ventilador esse Boeing se montasse. Ainda assim, ele fala que a probabilidade matemática era mais fácil, que esse ventilador conseguisse montar esse Boeing completamente do que o universo ser criado, né? E mesmo que esses caras eles entendam o universo da maneira que nos apregou, no helicentrismo, a gente está se referindo a uma questão da vida. Quando você vê os seres vivos, as plantas, toda a cadeia da vida, todo esse complexo, que ele foi feito de uma maneira muito inteligente, né? Por que a Terra plana ela é escondida das pessoas? Porque automaticamente, para qualquer ateu, para qualquer pessoa que crê assim em Deus também, mas automaticamente isso te aproxima e te mostra que estamos em um ambiente feito especialmente para nós, porque isso aqui tem um propósito. Automaticamente. Então, essa é a mãe de todas as conspirações. Os caras eles precisam esconder isso. Então é isso que eu aconselho ao cara, começar a estudar um pouquinho mais e começar a se auto-observar, se for o caso de ser ateu. E se for o caso que você crê em Deus e ainda está dizendo que nós estamos misturando mitologia e que a ciência está com a razão, jogue sua Bíblia fora. Interessante, né? Tem uma pergunta aqui do Zanca Nutri. E quando o homem bombardeou a cúpula, não conseguiu tirar nenhuma lasca? Sabemos que o homem abriu o domo, mas ele não conseguiu tirar nada?
Posso responder essa, Julião? Manda bala. É uma loucura você comparar a tecnologia que foi dada de acesso ao homem atual, do qual ele não consegue romper nem a barreira magnética para poder passar e tocar a cúpula. Nenhum homem, eu entendo, que ele pode tocar a cúpula. Comparar isso com a questão dos anjos, desses seres que possuem uma tecnologia, do qual eles nos deram uma releitura dessa tecnologia atual, aquilo que nós conhecemos por questões nucleares, etc., não passam de armas angelicais passadas para nós de uma maneira ainda parcial, bem parcial ainda, limitada. E comparar todo o poder concentrado desses seres quando eles entraram em batalha, principalmente porque eles foram amando do Todo-Poderoso, não tem como você comparar o que ocorreu naquele momento com o homem hoje tentando arranhar essa questão aí. Né? Perfeito, Samuel. Tem um detalhe que eu gostaria de dizer, que é o seguinte. Esses testes que foram feitos, como a Operação Fishball, né, Dominique, foi feito no meio do Oceano Pacífico, na ilha de Johnston. E soltaram bombas nucleares, que é algo que lá na frente no canal nós vamos abordar, são armas angelicais. Mas vamos ao tema, atentar-se aqui. Essa operação ela não estava tentando atingir a cúpula, até porque a cúpula está a muitas milhares de quilômetros de altitude, mas sim fazer testes sobre essa barreira eletromagnética, porque existe tanto a barreira física, tendo por sua base o silício, quanto um escudo protetor eletromagnético, dois na verdade, um de prótons e um de elétrons, um positivo e um negativo, e que mantém as coisas ali por confinamento magnético, né, por repulsão e atração. Então ele estava soltando essas bombas justamente para ver os efeitos nesse campo eletromagnético, e não para tirar lascas ou pedaços da cúpula. Tanto é que nessa operação Dominique Fishball, eles ficaram num ponto totalmente ao contrário, tá? Porque essa ilha de Johnston, se eu não estiver enganado, ela fica mais ou menos a 10 graus norte de latitude. E eles estavam num local 10 graus sul e com a inclinação de 23,4 graus a sudoeste, porque o campo magnético ele é inclinado. Então, exatamente quando eles explodiram esse artefato nuclear sobre a alta camada ali da ilha de Johnston, imediatamente, devido à ligação da linha magnética, do campo eletromagnético toroidal, começou a ter efeitos nesse outro lugar onde que tinha uma equipe lá preparada para registrar os eventos. Então eles viram ali mudanças de coloração no céu, começaram a ter tons de verde e amarelo, oscilações, microterremotos, e sendo que eles estavam a 10 graus sul, totalmente diferente onde estava sendo feito o teste nuclear. Então, o verdadeiro objetivo dessa operação não era nem saber a altitude do domo, nem destruir o domo, nada disso. E sim fazer testes de efeito eletromagnético. Julião, quer ler aí a pergunta? Sim. Um outro camarada que tem muita fé no Globo diz assim: quanta ignorância! Como tem pessoas que acreditam nessas bobagens? Uma pena, terra plana, fantasmas, ET, reptilianos, homem não foi à lua. Mais ciência de verdade e menos pseudociência. Olha, eu tenho que concordar com ele, né? Mais ciência de verdade e menos pseudociência. Então, menos agências espaciais fraudulentas, menos governos corruptos vinculados a essas agências, né, de pseudociência, menos CGIs, menos Photoshop, menos homem vindo de ameba do macaco, menos o nada criando tudo. Isso aí que eu chamo de fantasia, né? Menos doutrinação nas escolas, mais liberdade de expressão, isso aí sim. Perfeito. Menos homenzinhos verdes de Marte. Nós não cremos em ETs. Nós cremos em entidades que se fazem passar por ETs. Isso é muito real e inegável. Agora, nós não cremos em ET, igual com anteninhas verdes, entendeu? Eles podem até ter a aparência que for, mas o cara tá confundindo as coisas. Agora, provavelmente, se perguntar para ele, talvez
é mais fácil ele dar margem, então, à existência disso. Eu conheço alguns ateus que eles dão margem a existir ETs, mas não creem que existe uma inteligência superior, primária, né? A primordial, que seria Deus. Uma pergunta aqui da Keitian. Ela diz o seguinte: se conforme a time-lapse, dá para se entender que essa cúpula tem uma movimentação seguindo essa rachadura. O que se movimenta? O campo eletromagnético ou essa cúpula tem algum movimento? O que eu posso dizer é o seguinte: quando a gente observa a rachadura da cúpula se movimentando, nós entendemos que a abóboda celeste se movimenta. Nós estamos lançando o PDF, né, das pesquisas a qual nós produzimos esse vídeo, que é aquela linguagem mais acadêmica, né, e que vai trazer mais dados, gráficos e os subprodutos do silício, né, ou que possuem silício na sua composição, como o aerogel, como o carbeto de silício, e com alguns detalhes também sobre como funciona o relógio de quartzo, né, que nós trouxemos no vídeo, mas com outros detalhes lá que é interessante. A gente vai deixar esse PDF na descrição desse vídeo aqui que a gente está fazendo. Então, o pessoal que quiser baixar, né, que quiser aprender um pouco mais, né, buscar mais informações em relação à cúpula, a gente vai ter. Sim, eu já vi muita assim, representação assim, de antigas cosmologias em relação... Existia, no caso, uma árvore central, né? Estaria ali onde a gente localiza o Monte Meru, que seria a árvore que atingiria até os céus, né? Que faria a ligação da Terra. Mas eu acho que isso é uma visão... Eu não sei se seria uma visão assim, que a gente poderia deduzir algo físico, né? Que a gente fala assim, árvore é mais uma ligação, né, da vida. Eu não sei se seria exatamente uma árvore desse tamanho. Existiam sim, né, árvores gigantes, mas elas são de altitudes assim, comparadas com a altura, assim, a altitude do domo, assim mesmo, assim, mínimas, né? Talvez, Cid, pela concentração eletromagnética, energética do Torus, está concentrado nesse centro-norte, como aquilo é uma energia muito grande, eu pessoalmente, né, eu entendo que o Meru, ele é um toco, ele é um resto da antiga árvore gigante que estava ali naquele centro-norte, e que ela foi rompida, ela foi quebrada, ela foi como eu posso dizer a palavra? Foi cortada, literalmente, entendeu? Mesmo assim, essa energia ainda permanece, e os povos ainda olham para esse Monte Meru, esse lugar central, como um local ainda onde é o centro do mundo, né? Ainda possui uma energia grande, a gente entende que há um vórtice. Por quê? Porque o eletromagnetismo ele sempre forma esse vórtice, então por isso que os povos antigos falam que tem um redemoinho muito grande lá, né? Do quais os barcos, as bússolas perdem a referência, e até os pregos do navio chegam a se desprender, né? Assim eles contam nas suas histórias, nas suas mitologias e etc e tal. Mas eu entendo que ali havia, assim como haviam em vários outros lugares do mundo, árvores gigantescas em comparação ao nosso mundo, entendeu? Mas eu entendo que eu pessoalmente creio que existia ali naquele meio uma árvore muito, muito grande. Eu creio que está atrelado a vários tipos de passagens da Bíblia. A gente vê muito isso na cosmologia nórdica, né? Em relação a essa questão, a gente seria como se fosse a Terra central, e acima assim desse centro seria Asgard, né? A Yggdrasil ali já para mim vejo ela num caso assim, com uma simbologia desse campo toroidal que se estende muito para cima, como muito para baixo também, e que aí os mundos estão aí atrelados ao que a gente chamaria de ramos dessa árvore, entendeu? Exatamente. Ali não exatamente vem de uma árvore literal como um tronco, assim, que teria o tamanho do universo. Eu entendo já esse campo toroidal. Agora, no nosso mundo, no nosso plano aqui no meio, sim, eu entendi que pelo próprio desgarrar de energia muito forte, ele está atrelado ao que ele poderia criar, assim, uma árvore um pouco maior que todas as outras, uma árvore central mesmo, entendeu? Que chegava a ser observável e que produzia essa sombra, né? Mas muitas das vezes, a gente pode também ver que cada mitologia apresenta uma árvore, por quê? Porque talvez eles, geograficamente, possuíam árvores maiores ali,
e que aí eles poderiam colocar aquelas árvores como referências. Por isso você vê também vários povos ali, às vezes em vários lugares, falando dessa árvore, entendeu? Pode ser que a gente encontre vários locais, os escandinavos, os da Suméria, cada um enxergando suas árvores principais, geográficas nos locais onde eles estiveram, entendeu? A gente pode, sobre a Yggdrasil, como o Samuel bem colocou, é o campo magnético toroidal. A gente pode fazer uma analogia com o próprio pinheiro de Natal, ou árvore de Natal, né? Você vê que ele é um formato piramidal, ele tem uma base de um tronco, ele tem os piscas-piscas, geralmente espiralando ele. Lá no topo da árvore de Natal você tem uma estrela central bem grande, que é uma alusão clara a Polaris. Você tem as bolinhas de enfeite ao redor dessa espiral que é feito na árvore, que simboliza ali as estrelas errantes. O conceito heliocêntrico é os planetas, né? E você tem os pisca-piscas, que são as demais estrelas, que ficam acendendo e apagando. Então a Yggdrasil nada mais é do que o campo magnético toroidal, né? Que se estende também para baixo, como o Samuel falou, né? Raízes, ora são a copa, ora são as raízes. E sobre essa questão da base do mundo antigo ser silício, isso é muito interessante, porque o silício ele se petrifica com a ação do plasma. E uma pesquisa que eu e Samuel, que a gente estava fazendo, assim, que me abriu muito a mente, que eu achei muito interessante, porque caiu água fervendo, né? Há uma questão que depois eu vou até pedir o Samuel para comentar, que os gigantes aqui, eles estavam assim, com poucas preocupações com relação ao dilúvio, né? Mas a questão foi muito mais profunda. Tem pessoas que, quando lê escritura, acham que só simplesmente ficou 40 dias chovendo uma chuva forte ou torrencial. A situação foi muito mais dramática do que isso, né? Você teve alteração no campo magnético da Terra, você teve chuva caindo em estado fervente, você teve os povos antigos falando que o céu se queimou e que os céus abaixaram. Essa é a questão que muito interessante, que os povos antigos eles viram a destruição por plasma, né? Que petrificaram os gigantes. Não só os gigantes, os animais. Você vê aí elefantes petrificados, né? Que eram muito maiores do que o que a gente tem hoje, águias, entre outros animais que foram petrificados. Então, ou seja, houve um enorme cataclisma, né? E criou toda essa questão que nós temos hoje na nossa geologia. E uma coisa também interessante que eu acho bem curioso, vocês não chegaram a abordar essa questão no vídeo Firmamento, né? Eu acho que vocês vão abordar assim, parecido assim depois. Aquela questão da cidade flutuante, que ela estaria acima, né, do centro magnético da Terra. Se houve alguma outra tentativa de quebrarem a abóboda ou passarem para os mundos superiores ou terem acesso a esse campo toroidal universal para ter acesso aos mundos divinos, às moradas do Pai? Já tentaram isso, né? O que eu posso só dizer assim, que aquilo que eles chamam de Babel, o pessoal sempre pensa como uma espécie de uma torre, tá? Mas se você imaginar assim que era uma espécie de um prédio só, uma torre simples, que estava sendo construída, seria assim de muita de estranheza Deus e comentar com os próprios anjos, olharem assim e falar assim, estamos preocupados que eles estão querendo subir, porque poderia deixá-los construírem isso e em um determinado momento essa torre iria cair. Mas qual é o grande segredo? Aquilo é uma grande plataforma né, espacial, né, igual a NASA faz hoje, né, só que seria uma Babel 2.0, mas de uma maneira muito mais limitada, que a gente entende que o tipo de tecnologia antiga é muito mais superior à que a gente tem hoje, só que com um design diferente, né, com pedras, com outros tipos de coisas, atrelado à força da Terra antigamente. Então, ali eles queriam, em realidade, era uma questão de voo mesmo. E existem aí citações, até um inscrito do canal colocou uma citação muito interessante de um apócrifo, que eles tinham como objetivo de romper a abóbada do céu, porque sempre se soube que a abóbada ela é material, né? Tem um limite e eles queriam romper essa abóbada. Então é isso que eu posso colocar aí sobre isso, entendeu? Mas a gente vai falar mais para frente, né, sobre isso de uma maneira mais detalhada, entendeu?
Uma pergunta simples e rapidinha, né? Para vocês, assim, a questão de Agartha, né? Ela tem uma base, assim, que poderia ser real? Vai dentro da questão da Terra Oca, né? Olha, a Terra Oca, ela tem um pouco de verdade, sim. A gente tem que saber decodificar ela. Primeiro, a gente tem que entender todas as questões da Terra plana. E aí nós vamos conseguir entender. Um dos últimos vídeos do nosso canal, a gente tem uma programação de fazer ainda centenas e centenas de vídeos no nosso canal. Mas um dos últimos vídeos, quiçá o último, a gente vai dar o nome para ele de Upside Down. O que é o Upside Down? Ele vai falar da cosmologia pegando a Yggdrasil. Como que os povos antigos entendiam o nosso mundo através dessa árvore cósmica, né? Que no ocultismo, como é acima, é abaixo. Nós vivemos aqui um mundo refletido, tá? Literalmente uma projeção holográfica. Então, nós entendemos como o firmamento é algo esférico, tá? Ele não é só uma meia cúpula que tem o seu limite final ali na borda, na Antártida, mas ele continua e nós estamos literalmente no meio desse firmamento, no meio dessa esfera, né? Firmamento formado de esfera, que é a nossa Terra-média, né? Que os nórdicos chamavam de Midgard. E o acesso geralmente é para esse centro-norte mesmo, Siddhartha. Essa árvore central, né? É o ponto de entrada, mas não do modo como é apresentado na Terra Oca. É alguns poucos conceitos, tá? E nós vamos colocar isso, nós vamos ter que quase que desenhar, porque é um conceito um pouco complexo para se entender, e que vai falar das dimensionalidades, né? Dos outros planos de existência, que o eletromagnetismo ele é a película de separação de dimensões. Sobre Terra plana e a Terra, ela tem o Terra Oca, eu não gosto desse nome Terra Oca, porque não é oco o negócio. Mas eu chamo de intramundo isso. A Terra Oca é uma maneira do qual eles querem continuar com o globo, com que a pessoa fique com o pensamento do globo, que aí fica mais ilógico ainda, que no meio de uma bola as coisas estão ocorrendo lá. Fica mais estranho ainda. A questão é que a Terra plana ela pode ter o intramundo, ou seja, baixo terra, ter suas dimensões tranquilamente. E isso ele é de acordo com todas as culturas, inclusive de acordo com a própria Bíblia, ele corresponde. É tranquilo isso. Sobre a entrada, a gente entende que a entrada principal é ali no centro-norte. E existem pontos na Terra em certos lugares chamados de sagrados por certas culturas, eles tinham túneis ou acessos que davam, né, se acredita que as próprias pirâmides na pirâmide de Gizé teriam acesso a certas partes do intramundo, na região do Himalaia, que eles chamam de Shambhala. Então Agartha seria o equivalente a isso à cultura escandinava, entre outras culturas. Mas eu chamo de intramundo. Esse negócio de Terra Oca, eu não gosto desse nome. Exatamente, só um adentro rapidinho então, né? Eu concordo completamente com o Samuel, né? Essa questão aquela análise que é muito polêmica da Terra Oca, né? Eu acho que, ainda mais quando se baseia nessas fantasias de uma Terra bola, aí que realmente não faz sentido nenhum, até pela questão da gravidade, né? Até porque essa teoria da Terra bola, ela não se sustenta se não tiver a gravidade, né? Que também é outra fantasia. Aí a gente já refutou bem essa questão, né? Então porque eles colocam como se fosse algo físico essas entradas, ou essas moradas, né? Ou seja, um mundo de minhoca, né? É um terrário, você está dentro de uma bola, com a gravidade do jeito absurdo que eles explicam, né? E aí você tem um túnel de minhoca que você vai entrando lá, né? Tem aqui no sul de Minas, eu falo de Minas Gerais, tem uma ligação de um túnel de São Tomé das Letras até Machu Picchu. Então, a vida assim, meio que de formiga. Não, é uma ligação energética através do magnetismo, né? Aí entra um assunto de portais dimensionais, que aí são assuntos que futuramente a gente vai estar colocando. O fato é, Cid, que a nossa cúpula ela é um estabilizador de frequência, porque como ela é baseada no silício, dióxido de silício, quartzo, o quartzo ele funciona como um recipiente, né? Para o quê? Como um invólucro para as estrelas, aonde que propicia o fenômeno da sonoluminescência, né? Que é o quê? É como se fosse um invólucro ali para que aconteça o fenômeno. Isso é muito interessante,
que quando você vai estudar a sonoluminescência, eles não falam do que é feito aquele invólucro, né? Aquela jarra que a estrela ali acontece através de frequências sonoras. De que material é aquela jarra? A gente descobriu, é quartzo. Eles não colocam essas questões. Então ficou muito interessante quando a gente soube, né? A gente falou, interessante. E você vê, Cid, que a questão de uma ampulheta, né? Que é aquele instrumento que era utilizado principalmente com areia. A areia basicamente é sílica, né? E é usado para medir o tempo. E é exatamente uma ampulheta, ela tem um formato muito parecido com o campo toroidal magnético. É isso. Exato. Depois, assim, num futuro material aí, a gente, no próximo vídeo do firmamento mesmo, a gente vai falar o que são os gases e os fluidos que estão lá também. Porque você percebe que essas estrelas estão ali em algo, contidas em algo, o pessoal fala que é água. Aí o pessoal tem dúvida se a estrela está acima do firmamento ou abaixo, né? Elas estão abaixo, né? Contidas no firmamento e abaixo. E tem bastante confusão nisso. E a gente vai estar colocando isso aí para o pessoal de uma maneira mais clara. Em breve também, a gente, na continuação do vídeo, né, a gente vai falar em relação a circuitos integrados, né, placas de sistema, placa de circuitos, todas elas têm seu base, os seus componentes, como silício, né? Aí entra a questão da holografia magnética, universo holográfico, entra todas essas questões. Uma outra coisa aqui, Cid, que eu também gostaria de colocar, ainda falando sobre árvores, né, que árvores, os povos antigos sempre entendiam elas como antenas. O Samuel fala algo até interessante, né, Samuel? Que nós somos antenas móveis e as árvores são antenas fixas. Tem até um ditado chinês que fala o seguinte... Índios, os aborígenes já chamavam a gente de as árvores que andam. Olha que interessante. E a Bíblia um ditado chinês diz assim, você mudar uma árvore, uma planta, ela morre, você muda ela de lugar, né? Transplantar ela para um outro terreno, ela morre. E o ser humano, quando ele muda, quando você vai mudar de residência, o ser humano vive. Sábio, né? Há uma questão científica que é a rigidez elétrica, né? O que é a rigidez elétrica? Todo material ele tem um valor limite em relação ao campo elétrico aplicado, né? Sobre a espessura do material. A partir de um certo valor, os átomos que compõem o material, eles já começam a se ionizar. E o material dielétrico deixa de funcionar como um isolante, ou seja, um material que ele é isolante até certa carga elétrica, né? Até certo campo elétrico, mas se eu aumentar muito o campo elétrico, eu consigo vencer a resistência desse material, que de isolante ele passa a ser a condutor. O ar que existe na Terra, né? Ele tem a sua rigidez elétrica, então o ar ele age como um isolante. Só que quando no mundo antigo, e a gente vai explicar isso com detalhes no futuro, né, que a gente vai trazer isso no canal, esse campo eletromagnético começou a baixar, começou a ter um aumento da pressão atmosférica, e esse ar começou a se incendiar. Como? Ele começou a ser eletrificado. Então, tudo que existia na superfície da Terra, tudo foi eletrocutado. Você tinha comentado lá sobre a situação que ocorreu no dilúvio, de água fervendo, né? Sim. O pessoal tem que entender que, além de ser uma água fervendo, silício, pedaços dos corpos celestes, da abóbada do céu se rachando, né? Essas águas vindo de lá, pressão mudando, as fontes dos abismos, porque a parte interna da abóbada se rompendo, então as fontes dos abismos se rompendo e as águas sendo lançadas, tanto para cima, como também vindo de cima, vindo de baixo, e a quantidade de descargas de plasma, né, ionizando tudo, do qual os povos falam que ficou como uma tela luminosa, né, os céus caíram, eles viram tudo aquilo iluminado, né, de uma maneira... Então as descargas foram muito, mas muito fortes. Não é só esses relâmpagos que a gente enxerga, é algo... E num ponto tão forte, do qual ele petrificou certos tipos de criaturas, fazendo suas ações comuns. Você percebe que alguns animais eles estão petrificados em sua forma, se alimentando em algum ato comum. Literalmente eles se petrificaram. O interessante é que a maioria dessas formas de animais, elas são formas de animais maiores. Você vê que é algo antediluviano que foi petrificado no mesmo momento que todos esses elementos
entraram em diluição. Lembrando que a palavra dilúvio, isso é a grande chave da questão. A palavra dilúvio significa diluir, diluição de água, sílica e plasma. Tudo junto. Dissolver. Petrificou esse mundo. Dissolver. Literalmente, diluir, dissolver. Isso não somos nós que estamos afirmando, né, Samuel? A gente trouxe lá... É a etimologia da palavra, né? Dados científicos, como o do McGill, né? Que é um cientista, a qual ele reproduziu como foi essa questão no mundo antigo, o Don Baker também, que é engenheiro elétrico, e então eles chegaram à conclusão que era 100 atm de pressão a 727 graus. É pouco, né? Interessante também a questão do relógio, né? Quando a gente viu, Cid, logo quando contato com Terra plana, a gente falou, poxa, a gente vive num mecanismo elétrico, a Terra elétrica, como um imenso relógio, onde que Sol e Lua, como a própria escritura diz, são marcadores de tempo, né, como ponteiros num relógio. E a gente viu que a base dos relógios antigamente quartzo, né? Mas aqueles relógios, quando ele acabava a carga da bateria dele, você dava uma sacudida no pulso, ele voltava a recarregar a bateria e voltava ao funcionamento. Por quê? O fenômeno piezoelétrico. Cristais de quartzo submetido à pressão cria correntes elétricas. Isso é muito interessante. É como se fosse uma grande bobina a Terra, né? Ou seja, a Terra é autossustentável na sua energia. Hoje a gente paga uma energia de péssima qualidade, porque o sistema ele faz esse meio de controle, né? Tudo no sistema hoje em dia é para ter uma questão só, controle de mentes, controle financeiro. Exatamente. Um exemplo também de plasma, né? Exatamente as auroras, né, boreais que a gente conhece, né? Que são partículas elétricas carregadas. Siddhartha, uma coisa também interessante, Siddhartha Samuel, é que o dilúvio ele mudou a questão do campo magnético da Terra e até o caminho, a trilha por onde que o Sol passa, né? Que no mundo antigo, antes do dilúvio, o Sol ele tinha uma outra rota, né? De trópico a trópico. Então o Sol ele tinha um outro caminho, que é o mesmo caminho dessa linha de alinhamentos de monumentos, né? Que é aquela linha, como eu referi, da Ilha de Páscoa, Nazca, passa pela Amazônia, atravessa a África, entra no Egito, pirâmides, né? Passa em outros monumentos ali na Índia, na Tailândia, e esse era o antigo Equador da Terra. É algo que futuramente a gente vai estar colocando, a gente vai estar explicando também o funcionamento desses monumentos. Tem muitas coisas, muitas questões ainda que a gente quer trazer no canal, né? E me referindo também a certo momento que o Samuel falou em relação da água da Terra, né? Que a ciência fala que veio de meteoros, etc. e tal. Interessante a contradição da própria ciência, que a água, se você for colocar no modelo heliocêntrico, ela é um elemento muito raro, né? Não é um elemento abundante. Aí você colocar que toda a água da Terra veio do espaço é uma questão ilógica, você conceber uma situação dessa, né? Exatamente, tá mais não que... faz sentido. Uma bola voadora lá e ainda tendo a sorte que dessa água rara que está contida nos meteoros irem atingindo a Terra, hein? E numa quantidade até que proporcionou aquilo que a gente conhece por oceanos, por mares, etc. e tal. Não faz sentido. A gente entende que a Terra está contida em águas, nas águas primordiais, que todos os povos repetem da mesma maneira, nesse oceano primeiro, e que aí se rachou e que a gente possui esses lençóis d'água debaixo da terra e em cima, né, as águas acima da abóbada, acima do firmamento, igual a Bíblia diz, inclusive, fica fácil entender daí. Principalmente a mão criadora, né, do Todo-Poderoso, que fez tudo, criou tudo aqui de uma maneira que dá para compreender isso. Mas a ciência, ela acaba exigindo mais fé do que o cara que ele crê numa inteligência superior, que ele crê em Deus, eles na verdade, eles têm acho que mais fé que nós. Né? Muito embora, né, Samuel, há um pensamento, eu estou vendo isso até com certa frequência dentro da Terra plana, que é um gnosticismo. O pessoal coloca que, olha, estamos presos aqui nessa terra pelo Deus maluco do Antigo Testamento, Jeová, que nos prendeu aqui e nos colocou numa matéria inferior. Sobre o gnosticismo, o que eu quero falar é o seguinte:
pessoal começa a negar muita questão do Antigo Testamento. A gente tem algumas questões que a gente vai abordar, sim, questão de sacrifício, outros funcionamentos do Antigo Testamento. Só que, geralmente, as pessoas se esquecem que o Deus também do Novo Testamento, que é o mesmo, né, que é Cristo, é o mesmo que estava no Velho, é o mesmo que age também no Novo Testamento, as pessoas se esquecem do livro de Apocalipse, né? Se eles acham que o Deus do Velho Testamento era mau, que matou os cananitas, que fez isso, que fez aquilo, imagina então o mesmo Deus, né, no Apocalipse, que vai mandar as taças, que vai permitir os 4 cavaleiros, que vai tem a questão dos selos, das trombetas, e aí o negócio vai ficar um pouco estreito. Sobre a questão dos desertos, se você for analisar essa faixa desértica, ela cobre aí América do Norte, Califórnia, Colorado, Utah, Nevada, ela vem ali no norte do México, ela vem ali todo o Saara, ela vem ali na Ásia Central, Oriente Médio, oeste da China, e você vê que é exatamente onde que a cúpula se trincou, se rachou, né, Samuel? E está correlacionada com a constelação de Órion, né, o cinturão de Órion, o caçador. Então a gente até colocou 3 monumentos ali, as pirâmides chinesas, as pirâmides do Egito e as pirâmides de Teotihuacan, no México. Ambas estão alinhadas com Órion. Futuramente também a gente vai estar abordando o porquê desses alinhamentos, né? Por que eles queriam replicar coisas lá de cima, aqui embaixo, o que eles estavam buscando, né? E qual que é o plano final em relação a isso tudo. O sistema ele não gosta do dilúvio, porque o dilúvio é julgamento. Deus limpou o mundo, né, dos nefilins, dos gigantes, aprisionou os anjos caídos, dos 200 sentinelas, estava fazendo uma algazarra aqui no mundo. A espécie humana, digamos assim, espécie humana, né, a humanidade, estava por um fio, apenas sobrou Noé, né, um DNA com a genética limpa para dar seguimento. Eles tentam colocar vários eventos de inundação, localizados, que foram destruindo várias culturas em todos os continentes ao redor do mundo. E eles vão usar uma escala de tempo muito grande, de 200, 300 mil anos. Tá? E que nesse período todo foram tendo desastres por tsunami, por vulcão, por terremoto, por inundação, e foram acabando com essas culturas, ok? Mas por que eles precisam dessa grande, larga escala de tempo? Para justamente caber na mente da gente, compreender que cada uma dessas culturas antigas foram destruídas por seu turno. Passou 3 mil anos, destruiu uma na África, mais 2 mil anos, destruiu uma na América, mais não sei quantos mil anos, e assim foi, tá? E todas elas tiveram um fim trágico. Na verdade, a grande maioria dessas civilizações foram, primeiro, contemporânea, segundo, não foi nessa escala de tempo gigantesca que eles usam, que a datação de radiocarbono deles é totalmente furada. E eu estava vendo um documentário hoje, inclusive, sobre Göbekli Tepe, na Turquia, né? E a escala de tempo deles está totalmente errada, totalmente equivocada. Então, quando eles partem de uma premissa errada, que é a escala de tempo, você não consegue decodificar nada e você fica perdido. E aí eles começam a multifacetar vários desastres em vários lugares diferentes do mundo, só que isso tudo, 90%, se resume no seguinte: destruição pelo dilúvio bíblico. Outras destruições vieram, mas aí por batalhas, por exemplo, Mohenjo-Daro, no Vale do Rio Indo, no Paquistão, divisa da Índia com o Paquistão. Aí já foi outro tipo de destruição, Sodoma e Gomorra, outro tipo de destruição. O Egito, na época das pragas, né, na época do Êxodo. Aí já houveram algumas destruições, mas geralmente por intervenção divina, via ação angelical. Aí nós vamos trazer esses 2 tipos de ruína. A ruína maior, que foi o dilúvio, né? Por exemplo, como você falou de Yonaguni, a pirâmide submersa lá no sul do Japão, nas ilhas de Okinawa, né? Arquipélago de Okinawa. Com certeza ela não foi construída submersa, debaixo das águas. Ela foi construída no local próximo às águas ali, mas não tão perto, né? E depois essas águas do dilúvio vieram e cobriram esse lugar. Tem também pirâmides também em Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha. Tem também no Caribe, perto de Cuba, né? Então, ou seja, o nível do mar, antes do dilúvio, era totalmente diferente. A gente vai colocar dados em cima disso aí.
Então o sistema, ele não gosta de falar que houve um dilúvio principal, eles vai colocando vários microdilúvios e usando uma escala de tempo gigantesca, justamente para fugir da realidade e das escrituras. E até pelo próprio processo de fossilização, ele só condiz se realmente a gente considerar que realmente houve um dilúvio, né? Porque não tem como justificar. Exatamente, não tem como justificar o processo de fossilização desses fósseis aí que eles afirmam ter encontrado, né? Eu não creio em tudo, mas eu creio que existe uma verdade por trás disso tudo, né? E não tem como isso existir. Sabe o que é interessante, Cid? A questão do ciclo que você falou das culturas, né? Então, aí vem uma questão de astrologia. As elites, elas sabem que a astronomia é para enganar o gado. O que funciona é a astrologia. Mas qual é a astrologia que funciona? Tem como a gente prever o futuro? Não é essa astrologia que a gente vê aí em revistinha de banca e nem em revista de horóscopo. Não, né? Seu signo é touro, seu número de sorte é 89 e sua cor é o vinho. Né? Você tá bom situação para negócios e péssimo para o amor. Né? Aí o cara vai ouvir música de sofrência. Não é assim que funciona. Existe um mapa astral, inclusive o satanismo sabe disso, estuda isso e esconde e oculta isso da população. No futuro, nós vamos estar colocando no canal como que realmente funciona a astrologia. Inclusive, Daniel, o profeta Daniel, do Antigo Testamento, ele era sábio, do persa Magoi, ou seja, astrólogos. Os reis que vieram visitar Jesus, que eles chamam de 3 reis magos, na verdade não eram 3, mas eles eram astrólogos. E isso tem uma correlação no domo, nas estrelas, tá? Há um período exato de cada um vir aqui na Terra, né? Então, os sinais que existem, você vê que o Apocalipse é totalmente baseado em sinais no céu, nas estrelas, no sol, luas de sangue, eclipses, entre outras aparições e sinais nos céus, né, que estão se cumprindo. Então, Daniel, ele conseguiu até mesmo prever a época do nascimento de Jesus, o Messias, porque através de estudos e uma tabela para analisar o mapa astral. Pra vocês terem uma ideia, o mapa astral ele funciona tão bem, o satanismo sabe disso, que eles conseguem saber o nascimento, eles previram o nascimento de Moisés, previram o nascimento de Jesus, tanto é que Herodes mandou matar todos os meninos. O Egito, na época de Moisés, mandou matar todos os meninos também. Então eles sabem quando alguém especial, selado, vai vir e vai causar um grande prejuízo no reino das trevas. Então eles tentam monitorar, é tão preciso o mapa astral que eles sabem o bairro que essa criança vai nascer, a rua que essa criança vai nascer, o dia, o horário e qual é a função, a habilidade que essa criança vai ter especial e a missão que essa criança vai ter. Eles vão tentar o tempo todo tentar fazer essa criança fracassar na sua missão. Tá? Isso tudo é por base de mapa astral. Então tem essa questão da apreciação dos equinócios, não na escala de tempo que eles colocam, não na funcionalidade dele que eles colocam. Então a gente vai, aliás, desmistificar as questões do mapa astral, da astrologia, e nós vamos resgatar o verdadeiro conhecimento da astrologia, que é uma ciência empírica e que funciona. Não do jeito que é colocado para a gente hoje, que é conta da carochinha. Agora, do jeito que o conhecimento, por exemplo, os sumérios fizeram o cálculo, o ciclo Saros, com base na astrologia, que é conhecimento de anjos caídos, que trouxeram... Aliás, a nossa civilização, a nossa tecnologia, ela é totalmente pautada em conhecimentos que era para ser originalmente vedados até nós, mas que chegaram até nós através dos anjos caídos, vide o livro de Enoque. Então, a questão do precessão dos equinócios, eles conseguem olhar através do movimento dos céus, das estrelas, quando é que vai acontecer esses fenômenos, quando é que vai chegar o tempo do fim, quando é que vai começar a grande tribulação. É possível fazer esse tipo de previsão, tá? Vídeo olhando os astros. É um assunto muito vasto, muito complexo. A gente deve até lançar até uns 2 vídeos muito longos, trazendo muitos dados e explicação, que aqui nesse vídeo aqui fica muito difícil explicar todo o conhecimento de anos e anos e anos de pesquisa que a gente tem. Eu quero agradecer a oportunidade, ao Cid, a Deus em primeiro lugar, que tem nos concedido entendimento, né? Eu nunca me imaginei, desde quando eu comecei na Terra Plana, 3 anos e meio atrás, que a gente ia conseguir ter um entendimento do material,
do firmamento, né? Tem pessoas que falam, teve até comentário no canal, vídeo sobre o firmamento, será que algum terraplanista já conseguiu chegar na Antártida? Conseguiu alguma foto, alguma prova cabal do mítico domo, né? Eu quero falar para esse tipo de pessoas que não fica esperando por terraplanistas para te trazer prova. A Terra plana é um despertar individual. Se você ainda tem dúvida ou quer alguma prova, vá você mesmo, né? Tire o traseiro da cadeira, saia da frente do computador, invista o seu dinheiro nisso, compre equipamentos, faça uma expedição. Se você quer realmente ter essa informação, se é que você prefere acreditar na pseudociência, em pessoas que já trazem tudo mastigado para você, são pessoas que são sacerdotes pagãos travestidos de cientistas, né? Então, não fique esperando terraplanista, não, vá você mesmo. Né? Então, tudo que a gente tem aí para a Terra plana já é mais do que o suficiente para a pessoa ver que, no mínimo, a Terra não é da forma como nos contaram. Né? Mas, no mais, agradecer a oportunidade de estar aqui, com meu parceiro de trabalho, Samuel, o Siddhartha, que é quase um terceiro membro, né, do nosso canal, é um cara que colabora muito aí com a gente, que dá sempre um suporte, um apoio. Agradecer a presença dele, a paciência, né? E dizer que estamos juntos aí, a Terra é plana e vem muita coisa boa no nosso canal. Gostaria que o pessoal compartilhasse ainda mais o nosso trabalho, está tendo uma repercussão incrível e tem muita coisa que a gente quer fazer e só agradecer. Perfeito. Exato, faço as palavras do Júlio as minhas e agradecer muito o apoio que as pessoas têm dado. O retorno é muito satisfatório quando a gente vê mensagens de pessoas que se sentem tocadas pelo material que a gente expõe. Mesmo aqueles que talvez não creem a primeiro momento sobre aquilo que a gente está colocando, mas só do fato de fazer ela pensar um pouco, para nós já é uma alegria imensa. Ou quando as pessoas dizem que sentem a mensagem de Deus naquele conteúdo, aquilo para mim aquilo me deixa feliz, me deixa emocionado. E vejo que estamos cumprindo aquilo que Deus ele quer para nós. E agradeço muito a Deus, primeiramente, que é o sentido de tudo isso, que eu amo demais. Nós amamos demais e o sentido do canal é sempre a questão metafísica. E mostrar para as pessoas que Deus e a ciência estão totalmente ligados. Não tem separação. Agradecer ao mestre Cid, nosso companheiro, que o companheiro também já foi de página, nós não estamos mais agora na página, mas a página Terra é plana, mas falar para o pessoal ir lá, fazer uma visita na página Terra é plana, a maior página de Terra plana do Brasil, e agradecer muito a você aí por estar sempre ajudando a gente. Como o Julião falou, uma espécie de terceiro membro do canal aqui, né? Vira uma trindade aqui. É verdade. Não, o prazer o professor é todo meu, Irã, que sempre também está, né, ajudando aí. Na última live foi ele que esteve aí com a gente, né? E todos os outros canais envolvidos que sempre estão nos ajudando, compartilhando do nosso material, dando apoio pra gente. Há um número de inscritos que a gente não imaginava ter. Com o tempo vai crescer. A gente não almeja números, mas a gente almeja assim, passar essa mensagem. Aí no final tem que ter um número, né? Então cada pessoa que entra, a gente fica muito feliz com isso. E até os globaloides a gente vai agradecer aqui, porque querendo ou não eles acabam expondo o nosso material também de alguma forma e acabam, querendo ou não, fazendo um serviço para nós. Divulgando a Terra plana. 0800. Acabam divulgando também pra gente. Mas é isso aí. Agradecer também o pessoal do nosso grupo do WhatsApp, né, Samuel? A todos lá, né? Se a gente for citar nome, né, os magnéticos, citar nome aqui, a gente vai ficar aqui bastante tempo. É isso aí. Que não citou um nome ou outro, mas a todos mesmo do grupo. A gente tem muito carinho por vocês. Vocês são especiais. É isso mesmo. Não, e eu tenho que estar sempre parabéns, né? Porque desde que eu conheço os dois, eu venho enchendo o saco. Pô, vocês têm que criar um canal, vocês têm que... Você sabe, faz muito tempo que eu falo isso, né? Desde o FEB, né? Fala, pô, não é possível. Verdade. Vocês vão lá.
porque eu aprendi já muito já com vocês dois, né? Nos grupos do WhatsApp, nas conversas privadas, né? Então é um conteúdo excepcional e eu tenho todo o grado assim de poder contribuir assim compartilhando, né? Até porque é um conhecimento que eu quero que seja espalhado assim para mais e mais pessoas também. Né? Se eu puder ajudar com isso, eu vou sempre ajudar. E o canal vai estar crescendo muito, porque eu mesmo já esperava isso, porque é um conteúdo assim bem original, novo, né, que poucas pessoas compreendem e vocês têm a facilidade assim de poder expor de uma maneira clara, assim, compreensível para o público em geral, principalmente assim, para quem está estudando a Terra plana. Tem muito essa questão também que vocês têm, que vocês ainda vão abordar no canal sobre a questão do universo elétrico, holografia magnética, né, que eu acho que é muito importante para os terraplanistas entenderem esse conhecimento, assim, que ele é mais funcional, né, do que aquele modelo mais tradicional do sol físico, né? Até porque algumas coisas não se encaixam realmente, né? Não tem como a gente ignorar. Então é importante a gente ter esse conhecimento assim base também das antigas culturas, né? Não ignorar assim nenhum tipo de conhecimento como vocês não ignoram, né? E a gente sempre tem essa mente aberta, né? Questionando tudo e aprendendo sempre um com o outro. Esse aí, muito obrigado, galera. Sempre um prazer aí. Valeu, mestre Cid. Valeu. Magnética Mente.